Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje a gente vai falar sobre a refração da luz. Refração da luz ocorre quando um raio de luz, ao tentar passar de um meio A para um meio B, ele o faz sofrendo aí uma alteração na sua velocidade de propagação. Vejamos algumas possibilidades da refração. Uma das possibilidades então é quando a incidência é oblíqua, ou seja, quando a luz incide com um ângulo diferente de 90 graus com a superfície que separa os dois meios. Nós temos aí no ponto de incidência, então, uma reta que é perpendicular à superfície que separa os dois meios. Essa reta nós vamos chamar de reta normal. Então, essa linha tracejada é a nossa reta normal. E o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal nós vamos chamar de ângulo de incidência. A velocidade com que a luz se propaga nesse meio A, nós chamamos de velocidade VA. Ao passar para o meio B, veja que nós temos um outro ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Esse ângulo nós vamos chamar de ângulo de refração. Observe então que nesse meio B, a velocidade de propagação da luz agora é VB. Observe que houve um desvio, né? Nós temos aí então, na passagem da luz do meio A para o meio B, um desvio. Esse desvio então é devido à alteração da velocidade. Por outro lado, se a incidência for normal, ou seja, perpendicular à superfície que separa os dois meios, nós não vamos observar esse desvio e, consequentemente, mesmo passando sem nenhum desvio do meio A para o meio B, nós vamos observar aí que se as velocidades são diferentes, ocorreu a refração da luz, mesmo sem o desvio. Então nós vimos aí a incidência oblíqua, onde a luz vai passar do meio A para o meio B, e na alteração de velocidade nós vamos ter aí também um desvio na trajetória de propagação, e vimos a incidência normal, que nós vamos observar a mudança na alteração da velocidade da luz. Vai ocorrer a refração, mas não vamos perceber aí o desvio na trajetória de propagação da luz. Vamos observar então as leis que regem a refração da luz. Percebam aí, então que nós temos um raio incidente que se propaga no meio A com velocidade VA e forma com a reta normal um ângulo de incidência I. No meio B nós temos o raio refratado, que forma com essa mesma reta normal o ângulo de refração R, e esse raio refratado sofreu aí um desvio. O ângulo de desvio nós chamamos de delta. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Já a segunda lei, a lei de Snell-Descartes, diz que se nós multiplicarmos o seno do ângulo de incidência pelo índice de refração do meio no qual está ocorrendo a incidência, que é o meio A, portanto, seno do ângulo I multiplicado pelo índice de refração do meio A, igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração do meio B. Bom, o que vem a ser esse NA e esse NB? Esse aí é o nosso índice de refração absoluto do meio. É esse índice que determina com que velocidade a luz se propaga nesse meio. Então nós vamos observar a definição desse índice de refração. Olhe na tela o que é o índice de refração absoluto. O índice de refração, então, é a relação entre a velocidade de propagação da luz no vácuo, que nós vamos representar pela letra C, e a velocidade de propagação da luz no meio estudado, que nós vamos chamar de V, ou meio considerado. Percebam que, por ser uma relação entre velocidades, o nosso índice de refração absoluto é adimensional. No vácuo, então, seu valor é igual a 1, e no ar, a velocidade de propagação da luz no ar, por ser aproximadamente igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, nós vamos ter um índice no ar, então, aproximadamente igual a 1. Então nós podemos observar que quando um raio, ao passar de um meio A para o meio B, ele forma com a reta normal um ângulo de incidência I. E este ângulo pode ser alterado. Conforme nós vamos aumentando este ângulo de incidência, o ângulo de refração também aumenta e nós vamos chegar no momento em que ocorre o limite de incidência ou o limite de refração. Observe então a definição do chamado ângulo limite. Bom, nós temos aí então o chamado ângulo limite. Perceba então que nós temos um raio passando do meio A para o meio B, e conforme eu aumento o ângulo de incidência, também aumenta o ângulo de refração. Pela lei de Snell, nós podemos observar que a relação de seno de I multiplicado pelo índice de refração do meio A igual ao seno de R multiplicado pelo índice de refração do meio B, uma vez que a incidência ocorre no meio A e a refração ocorre no meio B. Podemos observar ainda que o ângulo é maior naquele meio que tem menor índice, ou seja, a relação ângulo e índice de refração são inversamente proporcionais, ou seja, maior ângulo, menor índice.
Então veja o seguinte, quando nós pegamos este ângulo de incidência e começamos a aumentá-lo, né, a refração também vai aumentando, até que o nosso ângulo de incidência, por exemplo, atinja aí 90 graus, até que o nosso raio incidente seja praticamente paralelo à superfície que separa os dois meios. Quando isso acontece, nós atingimos o limite. Nesse caso, o ângulo limite é o chamado ângulo de refração, que nós vamos adotar aí como sendo L, L de limite. Então, o nosso ângulo R passou a ser L. Como a incidência chegou a 90, temos que seno de 90 multiplicado por NA igual ao seno de L multiplicado por NB. Seno de 90 igual a 1, temos que 1 vezes NA igual seno de L vezes NB. Dividindo os dois lados da igualdade por NB, nós temos então que o seno de L igual NA sobre NB, onde NA é o menor índice de refração absoluto, NB é o maior índice. Então, para melhor guardar essa equação, o seno do ângulo limite é sempre o menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. Bom, pessoal, uma aplicação muito importante dessa refração acontece lá nas lentes esféricas. Então, nós vamos visualizar aí os tipos de lentes para que a gente possa fazer um estudo, né, do comportamento da luz atravessando uma lente esférica. Então, nós temos aí 6 tipos de lentes que nós dividimos em 2 grupos. No primeiro grupo, nós temos as lentes que têm os bordos ou as extremidades finas. Então, são chamadas aí de lentes de bordos finos. A primeira lente tem 2 faces convexas, portanto é chamada biconvexa. A segunda lente tem uma face plana e a outra convexa, por isso é chamada plano-convexa. E a terceira lente tem uma face côncava e a outra convexa, por isso é chamada então côncavo-convexa. Já o segundo grupo nós temos aí as lentes de bordos grossos ou bordos espessos, né? As extremidades são grossas. Essa primeira lente, 2 faces côncavas, por isso ela é chamada bicôncava. A segunda lente nós temos uma face côncava e a outra plana, por isso plano-côncava. E a terceira lente, a face convexa e uma face côncava, daí então o nome convexo-côncavo. E essas lentes elas podem se comportar como divergentes ou convergentes. Vejamos então qual é a relação entre a lente convergente e a lente divergente. Vamos diferenciar esses 2 tipos de lentes. Então nós podemos observar que as lentes esféricas elas podem ser chamadas de delgadas convergentes ou delgadas divergentes. Delgada é quando a sua espessura é muito menor do que os raios de curvatura das faces esféricas. Muito bem, a delgada convergente. Então nós temos aí o eixo principal, que é esse eixo que liga aí o centro óptico da lente com os pontos focais e com os pontos antiprincipais. Então o A, ponto antiprincipal objeto, F é o ponto focal objeto, é o foco objeto, F' é o foco imagem e o A' é o antiprincipal imagem. E o centro óptico nós vamos chamar de O. Quando nós temos então aí um raio incidindo, né, por exemplo, paralelamente a esse eixo principal, esse raio sofre nesta primeira lente uma convergência, ou seja, ele se aproxima do eixo principal. Quando a lente é divergente, o mesmo raio se aproximando então da lente, ele vai sofrer uma divergência, ele vai se afastar do eixo principal. Observe que na lente divergente nós temos aí uma troca no posicionamento dos pontos focais e dos pontos antiprincipais. Então, o antiprincipal objeto e o foco objeto estão do lado então onde a luz sofre a refração. E o antiprincipal imagem e o foco imagem estão do lado onde a luz está sendo incidida aí, onde a luz incide nessa lente. Qualquer uma daquelas lentes que nós vimos no grupo anterior, né, pode se comportar como lente convergente ou como lente divergente. Então nós temos que lembrar dessa relação. Olha, se o índice de refração da lente, do material de que é feito a lente, for maior do que o índice de refração do meio onde essa lente está sendo utilizada, ela vai ser convergente se ela tiver bordos finos, ou divergente se ela tiver bordos grossos. Por outro lado, se o índice de refração do material de que é constituído, de que é feita essa lente, for menor do que o índice de refração do meio de utilização dessa lente, ela vai ser divergente se tiver bordos finos ou convergente se tiver bordos grossos. Então nós vimos aí os raios que vão passar por essas lentes e, no caso das lentes convergentes, esses raios vão se aproximar do eixo principal. No caso das lentes divergentes, esses raios vão se afastar aí do nosso eixo principal.